módulo é referente a derivadas. E nessa primeira etapa, vamos estudar a taxa de variação, coeficiente angular e variação de uma função não linear. Taxa de variação. Podemos considerar dois tipos de taxas de variação: taxa de variação média e taxa de variação instantânea. Essas taxas possuem aplicação tanto na matemática quanto na física. Por exemplo, o professor Pedro participou de uma reunião em Curitiba no último final de semana. Ele quer saber qual foi a sua velocidade média durante o percurso, sabendo que a distância entre a cidade de Foz do Iguaçu, onde ele mora, até Curitiba é de 637 km. E o tempo gasto foi de 7 horas e meia para concluir a viagem. Então, utilizando uma relação da física, nós temos que para calcular a velocidade média, nós devemos fazer o deslocamento final menos o deslocamento inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Assim, esse cálculo vai ser da seguinte forma: 637, que é o deslocamento, dividido pelo tempo, que são as 7 horas e meia. Assim, nós temos que a velocidade média que o professor Pedro utilizou para concluir essa viagem foi de 85 km por hora. Então, aqui nós temos um exemplo de taxa de variação média. O professor Pedro, então, percorreu o trajeto com uma velocidade média de 85 km por hora. Mas não é possível garantir que esse deslocamento foi sempre com essa velocidade. Ou seja, em alguns trajetos ele teve uma velocidade maior do que 85 km por hora, em outros momentos menor do que 85. E também não é possível saber quando o professor passou, por exemplo, pela cidade de Guarapuava, qual foi a velocidade que ele passou pelaquela cidade? Não é possível concluir por meio desse cálculo. Então, é necessário fazer uma avaliação do comportamento da velocidade durante o trajeto. Assim, é necessário um cálculo mais preciso, que seria dividir o trecho em pequenos trechinhos e calcular a velocidade média em cada trechinho. Quanto menor os trechos, chegamos mais próximo da velocidade em cada ponto do trajeto. Se os trechinhos forem muito pequenos, temos a velocidade instantânea em cada ponto do trajeto. Essa velocidade instantânea nos permite calcular, então, ponto a ponto, em cada instante, qual foi a velocidade no decorrer desse trajeto. Uma outra situação é quando nós temos aqui, num gráfico, uma relação entre o deslocamento e o tempo. Essa relação de deslocamento e tempo nos dá a velocidade. Então, essa reta aqui é a reta da velocidade. Se nós pegarmos um deslocamento final, por exemplo, aqui em 3, o deslocamento inicial 1 e um tempo final 1 e tempo inicial 0, nesse pequeno trecho nós temos uma velocidade de 2, se nós utilizarmos o mesmo cálculo que fizemos anteriormente. Assim, para o deslocamento final 5, deslocamento inicial 3 e o tempo final 2 e o tempo inicial 1, nesse outro pequeno trecho também nós temos uma velocidade de 2. Então, temos uma velocidade de 2 no primeiro trecho, também no segundo trecho. Logo, a taxa de variação da distância em função do tempo é constante. Isso acontece em todas as funções do primeiro grau. Então, significa que se eu tenho uma taxa de variação média, que é o caso desse primeiro exemplo que nós fizemos, e esse outro aqui, com esse gráfico, nós temos que essa taxa de variação média vai ser constante. Por outro lado, nós temos o coeficiente angular. O que é um coeficiente angular? Então, o coeficiente angular de uma função do primeiro grau representa a taxa de variação dessa função. Mas como determinar a variação desse coeficiente angular de funções do primeiro grau? Se nós utilizarmos a mesma ideia lá da velocidade, nós conseguimos, então, calcular a variação desse coeficiente angular. Então, dados os pontos P1 e P2, para fazer uma média, nós vamos calcular o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Lembrando que o y faz o papel do deslocamento e o x faz o papel do tempo. Assim, graficamente, nós podemos observar aqui que nós temos um x
aqui para um determinado ponto, aplicando uma função, eu tenho f de x. Houve uma variação, então eu tenho lá x mais ΔX, também aplicando uma função, nós temos f de x mais ΔX. Então, nós podemos observar que de x para x mais ΔX, houve uma variação, essa variação é o ΔX, e de f de x para f de x mais ΔX também houve uma variação. Então, para calcular a variação em y, nós fazemos f de x mais ΔX menos f de x. Assim, o coeficiente angular da reta pode ser escrito como a variação de y sobre a variação de x, que nós temos lá, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Melhorando essa equação, nós podemos escrever que a variação de ΔY é a mesma coisa que f de x mais ΔX menos f de x, dividido pela variação de x, que é o x mais ΔX menos o x. Cancelando o mais x com o menos x, sobra então o ΔX. Assim, nós podemos concluir que para o cálculo do coeficiente angular de uma função no primeiro grau, podemos utilizar essa equação, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Variação não linear. E quando as funções são não lineares? Essas funções também têm variação, só que essa não é constante, ou seja, varia de ponto a ponto. A variação dessas funções no ponto qualquer da curva é igual à variação da reta tangente no ponto desejado da curva. Mas como determinar o coeficiente angular da reta tangente à curva? Então, aqui nós temos o gráfico de uma função não linear. E por essa função não linear, nós temos uma reta tangente que toca um ponto dessa curva, que é o ponto P. Assim, construindo uma outra reta que vai passar por dois pontos dessa curva, pelo ponto P e pelo ponto Q, nós temos essa outra reta chamada de reta secante, que ela passa por dois pontos em uma curva. Então, nós podemos observar também, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, eu tenho um x, aplicando uma função, eu tenho um f de x. Quando há uma variação no x mais ΔX, também aplicando uma função, eu tenho lá f de x mais ΔX. Então, nós podemos observar o quê? Que por dois pontos da reta, podemos determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta secante é. Então, a gente consegue determinar o coeficiente angular da reta secante pela mesma relação que nós vimos anteriormente, pois a reta secante toca a curva em dois pontos. Então, essa relação do coeficiente angular da reta pode ser utilizada aqui para calcular o coeficiente angular da reta secante, que é dado por f de x mais ΔX menos f de x sobre o ΔX. Mas como que nós vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente? Lembrando que a reta tangente vai tocar a curva em apenas um ponto, e ainda a inclinação da reta secante e da reta tangente são diferentes. Logo, o coeficiente angular das duas retas também são diferentes. Então, eu não posso utilizar a mesma relação para calcular o coeficiente angular da reta tangente. O que nós podemos fazer? Então, nós vamos tentar aproximar o ponto Q do ponto P para ver o que acontece. Então, observem esse gráfico que nós deslocamos, né? Nós colocamos um outro ponto, um ponto Q1, mais próximo de P. Então, a gente pode ainda observar que a distância do ponto P até Q1 é menor do que a distância do ponto P até Q. Acrescentando um outro ponto Q2, a gente observa que a distância vai diminuindo. Então, conforme esses pontos vão se aproximando de P, a distância vai diminuindo. Então, a gente chega, por exemplo, aqui no ponto Q5, que a distância vai diminuindo, né? A distância de P a Q5 é menor do que a distância de P até Q. E o ponto Q vai se aproximando, então, de P. Logo, nós temos que, quando Q se aproxima de P, nós temos que ΔX vai se aproximar de zero. Então, quando Q se aproxima de P, o ΔX vai tendendo a zero, vai se aproximando de zero. Então, note que o ponto Q tende ao ponto Q
atinge ao ponto P através desses outros pontos que nós colocamos aqui, Q1, Q2, Q3, né? Todos eles vão se aproximando de P. O valor das inclinações da reta secante se aproxima cada vez mais do valor da inclinação da reta tangente, a curva no ponto P. Quando P é igual a Q, obtemos simplesmente uma única reta, que chamamos então de reta tangente à curva. Assim, nós podemos concluir que, ao tomarmos infinitamente pequeno ΔX, as retas secante e tangente tendem a ser coincidentes, ou seja, têm a mesma inclinação. Logo, o coeficiente angular da reta secante tende a ser igual ao coeficiente angular da reta tangente. Então, utilizando aquela relação da reta secante, quando ΔX se aproxima de zero, os coeficientes angular da tangente e da secante serão iguais. Então, nós podemos concluir que, quando ΔX tende a zero, nós vamos utilizar um limite para calcular essa aproximação dessa relação aqui, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Assim, com essa equação, nós podemos calcular o coeficiente angular da reta tangente. Então, nós temos um exemplo. Encontre o coeficiente angular da reta tangente da seguinte curva, x² menos 9, no ponto e esboço o gráfico. Então, aqui nós temos dois pontos, um ponto genérico e um ponto dado, né? O ponto 2 e menos 5. Então, para o primeiro ponto, para nós utilizarmos aquela relação anterior do coeficiente angular da reta tangente, nós precisamos encontrar quem é f de x mais ΔX. Então, lembrando que o x agora tem uma variação. Então, no lugar do x, a gente vai colocar x mais ΔX e elevar ao quadrado. Desenvolvendo esse produto notável, nós vamos ficar com x² mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado menos 9, que é o da função. E a f de x, que é o x² menos 9. Assim, nós temos, utilizando a equação do coeficiente angular da reta tangente, substituindo o que nós encontramos, que é o f de x mais ΔX e o f de x, nós temos a seguinte equação. Então, fazendo as simplificações necessárias, só lembrem de cuidar que quando nós temos um sinal negativo, de colocar o parênteses e fazer o jogo de sinal. Após fazer esse jogo de sinal, nós observamos que é possível fazer as simplificações. Com essas simplificações, resta então um limite quando ΔX tende a zero de 2x ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX. Notem que nós podemos colocar o ΔX em evidência. Dessa forma, a gente pode simplificar o numerador com o denominador. E nós chegamos, então, a um limite quando ΔX tende a zero de 2x mais ΔX. Aplicando o limite, nós encontramos que o coeficiente angular da reta tangente para um ponto qualquer dessa curva é dado por 2x. Agora, no ponto específico, 2 e menos 5, que ele quer saber qual é o coeficiente angular, utilizando a relação anterior que nós encontramos, substituindo a coordenada do x, que vale 2, nós temos que o coeficiente angular vale, então, 4, no ponto 2 e menos 5. Geometricamente, né, nós temos ali o nosso gráfico, a função x² menos 9, que é uma parábola, e uma reta tangente tocando essa curva apenas no ponto 2 e menos 5. Então, logo, o coeficiente angular dessa reta, ou seja, a inclinação dessa reta, vale 4. Então, bons estudos e até a próxima aula.